Bom dia, pessoal! Como combinado, a gente vai fazer hoje a explicação e a correção da aula 4, tá bom? Usando o material que eu deixo para vocês, que são as orientações educacionais disponibilizadas lá no aplicativo Aplix da Seduc, ok? Então vamos lá. No nosso roteirinho do material, ele traz essa importância de saber diferenciar qual a teoria, né? Qual a fórmula que a gente vai usar em cada um dos exercícios. Isso é muito importante, saber que em qual momento você vai usar ou o princípio multiplicativo ou a combinação simples, ok? Então vamos lá. No material que eu deixei com vocês, ele bota assim, ó. Para acabarmos com essa dúvida, é necessário agir da seguinte maneira: construirmos um dos agrupamentos sugeridos pelo problema e seguir a mudança, a ordem da apresentação dos elementos desse argumento. O que ele quis dizer com isso tudo? Ele ainda vai botar aqui embaixo. Se com essa mudança, a ordem dos elementos, obtivermos um agrupamento diferente do original, então o agrupamento é o princípio multiplicativo. Se com a mudança na ordem dos elementos obtivermos um agrupamento igual, a gente vai usar a combinação. E o que ele quis dizer com isso tudo? Quando a gente está mudando lá os grupos que o exercício nos propõe, a gente tem que ter essa ideia se a ordem altera e se a ordem não altera. Se não alterar, a gente vai trabalhar a combinação. Foi aquele exemplo que eu já dei na outra aula para vocês sobre quando a gente arruma grupos na sala de aula, que eu botei do representante e do vice-representante. Se eu tenho 20 alunos e o cargo deles importa, ou seja, quem ganhar em primeiro e quem ganhar em segundo vai ter cargos diferentes, a gente gera a combinação. Se não, essa ordem não alterar, a gente pode usar o princípio multiplicativo, ok? A diferença basicamente é essa. Então vamos lá, ele deixa dois exemplos, né? Que um basicamente é esse. É uma comissão de 7 membros, deve ser escolhido dentre 2 pessoas. De quantos modos diferentes pode-se escolher uma comissão, sabendo que ao formarem essa comissão terão funções idênticas, ou seja, não tem isso de que um tem um cargo melhor do que o outro. Então, era só como se eu quisesse pegar assim, são 7 alunos, eu quero formar duplas. Quantas duplas diferentes eu posso formar? Não importa se é Beatriz e Ana, Ana ou Beatriz, é a mesma dupla, ok? E aí, nesses casos, a gente utiliza o conceito de combinação, que eu vou pegar as 7 pessoas que eu tenho e vou tentar organizar elas 2 a 2, ok? Então, a nossa fórmula é 7 fatorial sobre, abre parênteses, 7 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, vai ficar, a gente vai abrir esse fatorial aqui. 7 vezes 6 vezes 5, aí eu espertamente já sei que aqui embaixo 7 menos 2 dá 5 fatorial vezes, né? 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Esse 5 eu corto com esse 5 fatorial, que eles são iguais. 7 vezes 6 dá 42 e 2 vezes 1 dá 2. 42 dividido por 2, 21. Então, com 7 pessoas, eu consigo formar 21 duplas de maneiras diferentes, porque elas têm a mesma função, ok? Nosso próximo exemplo, ele fala de estação. Peraí, vou apagar e vou ler para não fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Rapidinho. Ele fala assim: uma estrada de ferro há 10 estações. Quantos bilhetes deverão ser impressos de modo que cada um deles contenha as estações de partida e de chegada? Então, ele dá duas opções de escolha pra gente, né? Eu tenho que definir partida e eu tenho que definir chegada. Ou seja, a ordem importa nesse daqui. Então, a gente usa o princípio multiplicativo. Para nossa primeira escolha, quantas estações tem nesse exercício? 10. Então, eu tenho 10 opções de partida. Só que se a gente já usou uma, quantas opções a gente vai ter para chegada? Então, a gente tem 9 possibilidades. 10 vezes 9, 90 opções diferentes. E aí, nesse caso, a gente usou o princípio multiplicativo, ok? Então, agora a gente vai corrigir.
Atividade número 1 desse exercício, dessa aula, estava assim, ó. Uma empresa vai fabricar cofres com senhas de 4 letras, usando 18 consoantes e as 5 vogais. Se cada senha deve começar com uma consoante e terminar com uma vogal, sem repetir elas, o número de senhas disponíveis é... Então, vamos lá. Esse exercício é tipo daqueles que eu gosto de fazer o tracinho, ok? Nesse daqui, a ordem importa, porque dependendo da letra da posição, não é a senha. Se a minha senha é A, B, W, J, eu não posso trocar elas e não alterar nada. Então, nesse caso, é princípio multiplicativo. Vamos lá, só que ele deu restrições. A nossa senha tem 4 letras e ele deixou claro, ele deve começar com consoante e deve terminar com vogal, ok? Vamos só analisar aqui. Ele deu 18 consoantes e deu 5 vogais, né? Que são todas que a gente tem lá. Lembrando que o total de letras que a gente vai poder usar vai ser 23, ok? Então vamos pensar. Na parte das consoantes, quando eu for escolher minha primeira consoante, eu tenho quantas? 18, ok? Quando eu vou escolher a vogal que vai ficar no final, ele falou que são todas distintas, né? Então não posso repetir nenhuma. Eu ainda tenho as minhas 5 vogais, tudo bem? Só que, quando eu vou preencher as letras que estão no meio, eu só sei que eu não posso repetir. Aqui eu fiquei na primeira e aqui eu deixei por último, ok? Então, das 23 que eu tenho que tirar 2 que eu já utilizei. Então, eu tenho 21 letras disponíveis ainda para criar essa senha. É o 21 que eu vou botar aqui e aqui eu vou botar o 20, ok? Quando a gente multiplica tudo isso, eu já deixei feita a conta pra gente não demorar. Isso aqui vai dar 37.800 senhas diferentes, ok? Usando o princípio multiplicativo. Tudo certo? Questão 2. Na questão 2 fala assim: 20 turistas desejam fazer um passeio de barco pelo litoral norte fluminense. Porém, o barco disponível tem a capacidade para apenas 18 lugares. O número de maneiras distintas de que dispomos para formar 20 turistas num grupo de 18 para fazer o passeio. Então, vamos lá. Nessa questão 2, só pensar primeiro. Se eu tenho 20 pessoas e só tenho 18 lugares, a ordem dessas pessoas faz diferença? Quem vai sentar no primeiro vai ser capitão, marinheiro? Não, vai todo mundo passear. Então a ordem delas não importa. E aí a gente já sabe que a gente vai utilizar a combinação, que a gente vai usar a nossa formulazinha. Eu tenho 20 pessoas e 18 lugares para escolher. Como é que vai ficar? 20 fatorial, 20 menos 18 fatorial, vezes 18 fatorial. Aí vamos lá, a gente abre 20 vezes 19 vezes 18, parei no 18, 20 menos 18 dá 2, então o 2 fatorial é 2 vezes 1, vezes o 18 fatorial. Cortei, 20 vezes 18 vezes 19 dá 380, dividido por 2, 190 possibilidades distintas desse grupo ser formado com 18 pessoas, ok? Questão 2. Questão 3. Niterói é uma excelente opção para quem gosta de turismo ecológico. Segundo dados da prefeitura, a cidade possui 8 pontos turísticos dessa natureza. Um certo hotel da região oferece um brinde para cada hóspede, a possibilidade de escolher 3 entre 8 pontos turísticos ecológicos para serem visitados durante a sua estada. O número de modos diferentes que um hóspede pode escolher aleatoriamente 3 desses locais, independente da ordem escolhida. Nesse daqui ele foi bonzinho e já deu a dica. Se é independente, a ordem não importa. Então, nessa questão 3, nós temos 8 opções de turismo e cada um pode escolher 3. Então, vamos lá. 8 fatorial, 8 menos 3 fatorial, vezes 3 fatorial.
Então, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 8 menos 3 dá 5 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1. Cortei esse. Quando eu multiplico tudo isso aqui, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Cortei. Me sobrou lá em cima só 8 vezes 7, que dá 56. Ok? Questão 4. Durante a Copa do Mundo, que foi disputada por 24 países, as tampinhas da Coca-Cola traziam palpites sobre os países que se classificariam nos 3 primeiros lugares. Por exemplo, primeiro lugar Brasil, segundo lugar Nigéria e terceiro lugar Holanda. Se cada tampinha, os 3 países distintos são distintos, quantas tampinhas podem existir? Aí vamos lá. Isso aqui, a ordem importa, concorda comigo? Porque se eu boto o primeiro país, significa que ele está no primeiro lugar. E o segundo no segundo, o terceiro no terceiro, obviamente. Então, isso aqui a ordem importa, porque seria medalha de ouro, prata e bronze. Aí, vamos lá. Quantos países estão participando? 24. Para o primeiro lugar. Depois que eu fiz essa primeira escolha, para minha segunda escolha já ficou um país aqui que foi o primeiro. Quantas opções eu vou ter para o segundo? 23. Quantas opções eu vou ter para a terceira escolha do país? 23 menos 1, 22. Quando a gente faz essa conta, que eu já deixei pronta aqui, isso daqui dá 12.144, ok? Só para ser mais rápido. E nesse caso, lembrando que a ordem importa. Por quê? Porque é a posição que vai definir quem é o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Na 5, a gente não precisa nem do quadro. Eu botei porque a gente estudou isso lá na primeira aula e eu acabei não botando nenhum exercício para vocês. Sobre o princípio aditivo. E por que eu quis botar essa questão? Porque às vezes é uma questão óbvia, é o tipo de questão que vem no Enem e às vezes a gente marca errado porque fala, não, isso aqui tá muito fácil, mas realmente ela é do nível muito fácil, ok? É pra vocês verem que às vezes precisa ter confiança no óbvio e no que vocês estudaram, ok? Na 5 fala assim, numa confeitaria há 5 sabores de picolé e 3 sabores de salgado. Suponha que Ana Clara tenha permissão de tomar um picolé ou comer um salgado. Quantos possíveis pedidos a Clara pode fazer? Nesse princípio aditivo, as escolhas são independentes. O sabor do picolé não depende da escolha do salgado e vice-versa. Então, se eu tenho 5 opções para picolé e 3 opções de salgado, nosso princípio aditivo fala que é só a gente somar. 5 mais 3, 8. E aí a alternativa certa é a alternativa E, ok? Tudo bem? Eu já fiz a correção tanto dos alunos da 3001 e da 3002 que me mandaram no prazo, né? Porque tem gente que não tá mandando no prazo, mas tudo bem, eu aceito do mesmo jeito, ok? Quem errou alguma coisa, eu já deixei um comentário lá, assiste o vídeo e no final me deixa um ok pra eu saber que você assistiu e eu te dou presença. Tudo bem? Beijo, até a próxima aula.